Olá! A Câmara Municipal de Araçatuba completa em 2018 70 anos da instalação de sua primeira legislatura. Para comemorar a data, é que nós estamos aqui, toda semana, entrevistando vereadores e ex-vereadores com o objetivo de resgatar a história da Câmara Municipal de Araçatuba. Na edição de hoje, recebemos em nosso estúdio um dos fundadores da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates e ex-vereador José Américo do Nascimento. Olá, seu Zé Américo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo com a gente. Eu que agradeço esse convite, eu fico muito feliz de vocês convidarem a gente para vir aqui, para a gente falar alguma coisa que estiver na nossa altura. Com certeza o senhor tem muito a nos falar, né? Foram 24 anos ininterruptos como vereador de Araçatuba. 5 mandatos parlamentares, entre 1º de fevereiro de 1977 e 31 de dezembro de 2000. Como era a Câmara Municipal de Araçatuba, seu Zé Américo, quando o senhor chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, a Câmara aqui de Araçatuba, ela era muito simples, vamos dizer assim. Não tinha recurso de quase de nada. Porque, veja bem, Suzy, aquele tempo faz 40 anos, né, quando eu cheguei aqui, praticamente, 40 e pouco. E aquele tempo era muito difícil as coisas. Hoje a gente percebe que as coisas correm muito mais fácil. Mas naquela época era difícil. Para encurtar a história para você, até o nosso o nosso salário, vamos dizer assim, o décimo, até isso atrasava 2, 3, 4 meses. A gente ficava... Pelo menos no meu caso, que eu dependia praticamente da Câmara, porque eu trabalhava exclusivamente só na Câmara. Eu trabalhava direto, tinha prazer de trabalhar, gostava de trabalhar. Então, era difícil até para a gente, passava até muito dificuldade por causa disso. Tinham assessores parlamentares, tinham gabinetes? Não tinha assessor, praticamente não tinha gabinete no começo. Depois, logo em seguida, foi construído alguns gabinetes, mas muito simples. Mas no começo não existia nada praticamente. Trabalhavam praticamente sozinhos, junto com a população. Sozinho com a população. Nesse período em que o senhor esteve na Câmara, qual foi a participação do Poder Legislativo no desenvolvimento da cidade? Com certeza aí houve projetos de sua autoria, iniciativas, indicações suas à Prefeitura que contribuíram e muito para o progresso do nosso município. Olha, Suzy, no meu caso, foi muitas indicações e requerimentos que eu apresentei a essa casa. Vamos dizer, centenas de requerimentos e indicações. Umas indicações que até hoje não esqueço, quando eu apresentei ao ex-prefeito Cotrim. No primeiro mandato seu aqui. Primeiro mandato. Doutor Cotrim, apresentei uma indicação para conseguir o terreno para a construção da Ritinha Prates. Certo. E ele enviou o projeto para a Câmara, foi aprovado e nós conseguimos aquela área de terra. Então, logo em seguida, o que é que eu fiz? Eu já apresentei mais um projeto de utilidade pública, né? Que era para dar direito à prefeitura, a gente conseguir alguma coisa pelo poder público, pela prefeitura, e por aí começamos a nossa luta. Também o senhor participou aí da construção da funerária municipal, teve uma importante participação, né? A funerária municipal, eu junto com o Hélio Consolar, nós apresentamos um projeto de resolução até para uma comissão de 3 vereadores para ir à cidade de Americana, Jundiaí, porque falava que a capela de lá, a funerária, era muito importante para uma cidade. E o que acontece? Aí eu apresentei na hora mais um projeto de lei para ver o melhoramento da nossa guarda municipal, que naquela época a nossa guarda não tinha meios para nada. Era de bicicleta, não tinha um carro, não tinha nada praticamente, a pé ou de bicicleta. Aí eu apresentei um projeto para a gente fazer uma observação lá nessa cidade e trazer o modelo para Araçatuba. E nós fomos até lá, eu com o Hélio Consolar, olhamos, vemos as funerárias, ficamos muito contentes, porque, veja bem, só para você ter uma ideia, quando aqui um velório custava, vamos dizer, R$100, lá era 10 vezes menos, mais barato. Então, nós ficamos impressionados e fomos até o Cotrim, aliás, o Cotrim não, era o Tinte na época.
E o Tinte se interessou, falou, eu vou atender o pedido de vocês. Abraçou a ideia. Abraçou a ideia. E nós começamos, aí ele começou e a Germina terminou. E outro fato importante, que ocorreu inclusive na gestão da ex-prefeita Germínia Dolce Venturoli, foi a retirada dos trilhos justamente, da cidade. Isso aí está na ponta da língua para falar. Nós também participamos da retirada dos trilhos. Foi várias reuniões que teve aqui com autoridades lá que veio diretamente de Brasília para cá. E a gente conseguimos tirar, porque, veja bem, naquela época, para você ter uma ideia, as pessoas tinham uma divisão na cidade de Araçatuba. Eles falavam, você mora do outro lado, do outro lado de lá, da linha, né? Já não tinha, praticamente não tinha muito valor. E a gente sempre ouvindo aquelas reivindicações. Então, nós votamos, praticamente a Câmara inteira apoiou o projeto. E a dona Germina fez. Só que o seguinte, foi muito bom, mas o nosso município sofreu bastante. Nós ficamos praticamente quase um mandato sem conseguir nada, porque foi feito tudo pela prefeitura, essa retirada dos trilhos. Foi um absurdo. Inclusive, eu lembro que aquele pontilhão, que um governador na época ia ajudar, mas no fim acabou não ajudando, e ficou tudo para a prefeitura. Então ficou difícil, assim, ficou dificuldade. Nós ficamos praticamente 4 anos sem conseguir nada, a prefeitura... Sem recursos. Sem recursos, que é onde eu falei que até o nosso Diodécimo não chegava. Na Câmara não tinha aqui, era uma dificuldade. E depois da retirada dos trilhos veio a construção de grandes avenidas, né? Um exemplo, a Avenida dos Araçás. Foi um melhoramento muito grande. Aí já na gestão do Andorfato, né? Já foi no Andorfato. Aí começou na época da Germina, e o Andorfato deu a continuidade da obra. E o senhor acompanhou tudo isso aqui da Câmara Municipal? Eu acompanhei todo, passo a passo, minha filha, todo. A água do Tietê lá, na época do Maluleu aliás, quando chegou os primeiros, nós ganhamos 2.000 tubos daqueles, aqueles tubos grandes aqui para puxar água. E eu lembro que o doutor Andorfato, na hora, Zé, vamos receber lá, aí 2.000, 2 quilômetros a menos que nós vamos ter que gastar agora para vir água. Eu acompanhei todo esse movimento. E o seu relacionamento com os colegas de bancada neste período em que o senhor permaneceu na Câmara, né? Quais aqueles que marcaram a sua trajetória política e por quê, seu Zé Américo? Olha, seria assim, desagradável falar, não, mas eu tenho que falar o nome de uma pessoa. Alguns, porque, né? De alguns. No caso, é o doutor José Ferreira Batista Júnior. O Ferreirinha. O Ferreirinha. Esse aí, eles abraçamos os dois. E como eu tinha pouca experiência, vamos dizer assim, na Câmara, o que eu fiz? Eu encostei ao lado dele. E eu percebi que as propostas deles eram muito boas, muito sérias, muito honestas. Você pode ter certeza que foi um grande vereador, o Ferreirinha. E eu acompanhei ele. Eu falei acompanhar o Ferreira porque ele tem umas propostas muito boas e eu também vou aprendendo mais com ele. E foi o que aconteceu. Foi um dos vereadores, mas eu tinha amizade com todos, inclusive o Dunga, que saiu agora há pouco, mas tinha muita amizade. O Robinho, que está lá em Campinas, também era muita amizade. Elinho, mas era uma amizade, assim, pareciam uns irmãos mesmo. Terminava a sessão da Câmara, nós saía para ir nas lanchonetes, tomar um negocinho e comer, aquela coisa. E com os prefeitos? Foram vários, né? Nós mencionamos aqui o Oscar Luiz Gurjão Cotrim, que renunciou e acabou sendo substituído pelo presidente da Câmara na época, que era o Antônio Saraiva. Depois veio o Sidney Cinti, que também renunciou e foi substituído pelo vice-prefeito Walter Tinte. Depois a Germínia e, por fim, o Domingos Martim Andorfato no seu último mandato aqui na Câmara. Então, a renúncia do Cotrim, não. O Cotrim renunciou também. Ele renunciou, o Cotrim, naquela época, porque ele ia participar de uma campanha eleitoral para deputado estadual. Aí ele teve que afastar, pediu afastamento da Câmara e o Antônio Saraiva assumiu, ali por 9 meses. Depois, a outra... Sidney Cinti. O Sidney Cinti também foi outra questão. Ele pediu... Ele renunciou. Renunciou e o Walter Tinte assumiu. E o Walter Tinte assumiu mais o restante de tempo que tinha para completar
aquele tempo. E o seu relacionamento com esses prefeitos na época? Olha, foi muito O senhor era bom. um vereador de situação? Eu era um vereador, muitas vezes fui oposição para alguns prefeitos. Só que é o seguinte, era uma oposição, mas eu sempre com aqueles projetos bons, eu nunca rejeitei, eu sempre aprovava. Não era assim totalmente uma oposição, mas eu era meio independente, muitas horas. Tem projetos que eu lembro que até a dona Germina não gostou na época e tal. Mas eu falei, olha, quem me elege, sempre que me reelege, é o povo, não é o prefeito, é o povo. O senhor estava na Câmara no período da ditadura militar. Justamente. Houve reflexos aqui desse período ditatorial, do regime militar aqui na Câmara, em Araçatuba? Mas aqui foi tranquilo, Foi né? tranquilo? Foi tranquilo, não houve assim muita diferença. Perseguição? Perseguição, não houve nada, foi muito tranquilo até. E a Constituição de 88, ela trouxe mudança, seu Zé Américo? Trouxe bastante, trouxe muitas mudanças, né? Muita mudança. O senhor estava aqui quando entrou em vigor a Constituição de 88, mas também depois a Lei Orgânica do Município, em 1990. A Lei do Município, realmente participei de todas as reuniões que teve. Foi um processo assim que rolou muitos dias, né? Muitas noites nós vinha aqui, ficava até tarde da noite para acompanhar aquelas mudanças umas mudanças muito importantes. Para o desenvolvimento da cidade. Tá aí, é a nossa Constituição, né? A lei do município está aí para todo mundo, até na internet. E foi muito bom, foi muito importante. Também a Câmara teve um novo regimento interno durante o período em que o senhor esteve aqui, que foi em 94. O senhor também participou dessa elaboração do regimento interno da Câmara? Também. Aí depois a Lei Orgânica do Município foi revisada em 96 e o senhor foi participando da elaboração dessas importantes normas. A população era chamada? A população era chamada para participar? Era convidada, mas vinha pouca gente. Desde aquela época a participação já era pouca? A participação era muito restrita, quase não tinha, o pessoal não vinha, mas era convidado para vir. Seu Zé, para encerrarmos essa entrevista, qual a mensagem que o senhor deixa neste momento em que a Câmara comemora 70 anos de existência? Eu gostaria assim de cumprimentar e agradecer a todos os eleitores e eleitoras, aquelas pessoas que confiaram em mim e me elegeram por 5 mandatos. Eu achei assim, acho muito importante isso aí, porque não é fácil. A gente tem muito altos e baixos, a gente muitas vezes erra e acerta. Não vou dizer que a gente é perfeito, mas é por aí. Eu agradeço pela sua disponibilidade. O senhor hoje está com 82 anos, mas aceitou o nosso convite e tenha certeza que muito contribuiu para resgatar a história da nossa Câmara e da nossa Araçatuba. Muito obrigada. Eu que agradeço a você e a vocês todos aqui da TV Câmara, da imprensa, por esse companheirismo, né? De ter essa atenção com a gente, que já estou com essa idade, 82 anos, talvez tenha dificuldade por alguma coisa, mas é com muita satisfação que eu estou aqui, Suzy, e quando precisar, estarei aqui, se Deus quiser. Satisfação é toda nossa, obrigada. E obrigada a você de casa pela audiência. O programa Câmara 70 Anos volta na próxima semana. Até lá!